gente vai contar corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente quando deixou de dormir. Faz tempo que a gente cultiva a vida roseira aqui, mas vez que chega a roda a vida, carrega a roseira pra lá. O mundo anda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante as voltas do meu coração. A roda tá saindo pelada, não quer mais rodar, Senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar, mas eis que chega a roda viva, carrega a viola pra lá. O mundo roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante as voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, dia fogueira cantou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito da saudade cativa faz forçar pro tempo parar. Às vezes que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. O mundo roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante as voltas do meu coração. O mundo roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante as voltas do meu coração. O mundo roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante as voltas do meu coração. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, herança bicho. Levou um tostão que não tinha não, mas causou penas e danos. Levou os meus planos, meus pobres encantos, os meus 20 anos no meu coração. E além de tudo, me deixou mudo o violão. A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que mede direito, a come do bem, nem tem mais. Levou seu retrato, seu prato, seu bravo, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, herança bicho. Levou um tostão que não tinha não, mas causou penas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos no meu coração. E além de tudo, me deixou mudo o violão. E além de tudo, me deixou mudo o violão. Eu fui fazer um samba em homenagem a marcagem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa mediar a viagem, que aquela tal marcagem já não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato ao malandro federal, malandro. Boa noite a todas as meninas e a todos os meninos, né? Nós vamos começar agora uma atividade que não é tão agradável ou que não toca tanto a emoção da gente como a que nós tivemos anteriormente, que era uma apresentação de música. Porque, falando de Comissão da Verdade, de 50 anos de golpe, que é o que o Ivan vai falar,
nós estaremos entrando no reino da política. E nem todas as pessoas se interessam por política, não é? Algumas dizem até que desprezam a política, mas, de qualquer forma, nós estamos imersos na política. Agora mesmo vamos ter umas eleições que, querendo ou não participar, vamos ser atingidos, alcançados e ter nossas vidas muito orientadas pelas decisões que nós tomarmos. Mas falando sobre Comissão da Verdade, né? Comissões da Verdade, eu não sei se todos aqui têm notícia de que existe uma instituição no país chamada Comissão da Verdade. Ela tem aparecido até bastante nos jornais, mas nos jornais nós procuramos exatamente aquilo que nós queremos ler, né? E passamos por cima de algumas questões que não nos interessam. Mas existe no país uma instituição chamada Comissão da Verdade, e ela não foi criada facilmente no país, porque comissões da verdade são entidades construídas em países que tiveram guerra civil, que tiveram ditadura, que tiveram genocídio e que precisam de alguns instrumentos, de algumas políticas para fazer uma transição daquele período onde houve determinado tipo de violência, violência concentrada, uma brutalidade muito grande, uma falta de civilização muito grande, censura, medo, terror, para fazer uma transição para uma sociedade democrática. E toda sociedade democrática é uma sociedade imperfeitamente democrática. Não existe a democracia absoluta, não existe a democracia completamente satisfatória. Nós queremos sempre mais, faz parte da democracia, desejar mais, querer mais direitos, inventar novas necessidades, pelo simples fato de que a democracia faz parte de um processo de civilização humana, de civilização social, e a civilização almeja sempre alcançar níveis mais ascendentes, mais completos, mais satisfatórios para as pessoas. Então, a democracia vai ser sempre imperfeita e nós vamos buscar sempre mais direitos. Mas, mesmo assim, há níveis de democracia. E há alguma coisa muito diferente da democracia que é preciso ter muito claro. Vocês não são dessa época. Eu olho para todos vocês e vocês são muito jovens. Provavelmente eram muito... Alguns talvez tenham alcançado esse período, mas sem muita noção, talvez, do que estivesse acontecendo. Mas os mais velhos, as pessoas de época, como eu, isso é um motorista de táxi que ia me buscar, um motorista, nem de táxi, um motorista lá oficial que ia me buscar em Brasília, e que dizia, agora eu entendo que é a Comissão da Verdade, é uma comissão de época, né? A senhora é de época. Nós somos todos os que fazemos parte da Comissão da Verdade, do colegiado, somos pessoas da época, de época, né? Eu, na verdade, naquele período da ditadura, eu fui até advogada de presos políticos. Mas, então, há níveis de violência dentro da sociedade com determinadas características que são próprias de uma ditadura. O maior traço de uma ditadura é o medo que as pessoas têm todas de afirmar as suas posições, de dizer o que acham, de se comunicar entre as pessoas. Nós vivemos isso no Brasil e foi criada uma Comissão da Verdade, que é uma instituição prevista no direito internacional dos direitos humanos. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial e que tinha havido atrocidades extremas, tentaram melhorar o nível de vida entre as pessoas e foram criadas uma série de instituições. Foi criado, inclusive, um tribunal chamado Tribunal de Nuremberg, que vocês já ouviram falar, né, para julgar os crimes do nazismo. E, no conjunto dessas instituições, foi pensada uma solução, um conjunto de políticas chamada justiça de transição, baseada no reconhecimento que todas as pessoas têm alguns direitos, que são, entre eles, o direito à memória, o direito de lembrar os pedaços que perdeu, a pele que lhe arrancaram, o direito de ver, de colocar no presente o passado de dificuldades, de problemas que viveram. Se reconhece que as pessoas têm esse direito à memória.
numa ditadura e logo depois numa ditadura, não se admite que se fale do passado. Como aqui no Brasil, por exemplo, se tentou proibir que se falasse, se inventou uma instituição que foi... se inventou, não, isso é clássico nas ditaduras, uma autoanistia, não é, para que não se falasse mais desse passado. Mas, internacionalmente, do ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos, existe o direito à memória, o direito de lembrar. Nem todos, não é para todos que esse direito é valioso. Eu própria estava seguindo a minha vida, depois de ser advogada de preso político, e achava que o passado passou, que essa página devia ser virada. Foi a partir de uma reflexão que eu entendi que o passado não passou nem para aqueles que ainda procuram os despojos, os pedaços, os ossos de seus mortos, porque há muitos desaparecidos ainda que não foram encontrados. E uma mãe não esquece nunca um filho que não foi encontrado, e um familiar não esquece nunca, não só para esses, mas para a sociedade também é importante que não se vire a página sem uma reflexão. E por que é importante? Porque nós vivemos sempre à beira, em situações de risco, de insegurança, que podem se tornar situações de muito autoritarismo. Agora mesmo, muito recentemente, nós vimos uma situação, uma conjuntura de manifestações muito fortes dentro da sociedade, e numa situação assim é muito viável, quando essa situação se desenvolve mais, que algumas pessoas ligadas principalmente instituições como as Forças Armadas entendam que esse tipo de reivindicação da sociedade deve ser estancada a partir de uma solução de força, de um regime autoritário. E pode voltar a qualquer momento um regime autoritário. Não vamos esquecer que os países que tiveram as situações mais atrozes, mais hostis, mais brutais, como foi o nazismo na Alemanha, em que multidões, que um conjunto de pessoas, os judeus, foram mortos em câmaras de gás, e a Alemanha era um país muito civilizado, tinha atingido níveis de civilização muito grandes. Então, o fato de nós termos hoje uma democracia não significa que não possamos cair, e cair imediatamente, porque vocês veem como a população, às vezes, é irreflexiva. A partir de uma emoção, ela muda completamente as suas posições e pode apoiar uma situação de força. Vocês vejam, para dar um exemplo assim, muito forte, na Argentina, o povo, num determinado momento, ele já era contra a ditadura, ele sabia que as pessoas estavam desaparecendo, eles sabiam que bebês estavam sendo furtados e tudo isso. E vem a Guerra das Malvinas, e surge a possibilidade de uma guerra nas Malvinas, e os militares se relegitimam. Os trabalhadores que tinham sofrido brutalmente uma queda no seu padrão de vida por causa da ditadura, vai para as ruas na Argentina para pedir a Guerra das Malvinas e para aplaudir os militares. Aqueles mesmos militares que, pouco depois, com a derrota na Guerra das Malvinas, eles vão tirar do poder. Então, nós estamos vendo aí o fenômeno Marina, a gente vê como é que a Marina cresceu a partir de um episódio que emocionou, que comocionou, que comoveu a população brasileira. O que eu estou dizendo, o que eu estou querendo insistir é que situações de autoritarismo e de ditadura retornam. E, por isso, é importante uma comissão da verdade para lembrar como foi isso. No Brasil, especificamente, depois de haver todas essas normas internacionais que mandam criar comissões da verdade, que reconhecem o direito à memória, que reconhecem o direito à justiça, que reconhecem o direito à reparação, porque comissões da verdade vêm ao lado desse conjunto de direitos, à memória, à justiça, que é ter judicialização dos casos, os casos serem julgados, como acontece no Chile, como acontece na Argentina, e ter também reparações materiais, que até tem no Brasil, tem uma comissão chamada Comissão da Anistia,
que as pessoas procuram e demonstram lá os prejuízos materiais, profissionais que sofreram e recebem um determinado tipo, em função da ditadura, e podem receber uma reparação material, uma indenização material. E uma reparação moral também, que a Comissão da Anistia pede perdão, em geral, a essas pessoas em nome do Estado. Mas, então, no Brasil, essa Comissão da Verdade vai surgir somente em 2012, portanto, há 2 anos. A presidenta Dilma cria essa comissão, não como uma comissão do governo dela, ou uma comissão do partido que ela representa, o PT, mas como uma comissão do Estado. E tanto é assim que vem a posse dos comissários, né, que são pessoas também de posições políticas muito diferentes, de extração política, pertencendo a partidos, a experiências, tendo uma visão de mundo, ideologias diferentes. Vem para a posse nossa, né? Veio o Sarney, veio o Collor, veio o Fernando Henrique, porque são presidentes que estiveram durante essa transição, né? Então, veio o Lula também, mas o que eu quero dizer é que a Comissão da Verdade é uma comissão de Estado, não é uma comissão de governo, não é uma comissão da presidência atual. Essa comissão, então, foi formada e, dada a sua heterogeneidade, como eu estou dizendo, o que é que acontece? Ela vai ter problemas, ela vai ter vantagens, porque, provavelmente, nós, quando tivermos um resultado entre nós, e já vamos terminar os nossos trabalhos agora em dezembro, vamos apresentar um relatório e vamos encerrar os nossos trabalhos, provavelmente, nós, que temos posições diferentes, vamos levar a diferentes setores da sociedade a um resultado que foi comum. Quer dizer, uma pessoa nós temos na comissão, por exemplo, um advogado chamado Zé Carlos Dias, um sociólogo, um professor, e que também representa o Brasil em missões diplomáticas, chamado Paulo Sérgio Pinheiro. Essas pessoas pertencem ao PSDB. Elas vão levar para o PSDB os resultados da nossa comissão. Eu não sou vinculada a partido, mas eu tenho as minhas posições políticas. Então, os resultados da comissão, primeiro, eu discuto. Enfim, essa multiplicidade de posições faz com que também a comissão se remeta a um público mais largo do que seria se a comissão tivesse todas as pessoas do mesmo partido. Mas isso gerou entre nós dificuldades, porque nós temos visões diferentes a respeito do nosso trabalho. Havia alguns na comissão, era dominante essa posição, de que nós devíamos trabalhar secretamente, não é? E produzir um relatório, fazer uma pesquisa, uma investigação, de uma forma mais acadêmica, como se fosse um trabalho da academia, como se fosse uma tese quase que a gente estivesse fazendo sobre o que foi a ditadura, e um dia a gente trouxesse essa tese, entregasse a presidente e divulgasse os resultados. E havia uma visão, havia um outro comissário, que depois saiu da comissão, e eu me incluo também, de que esse trabalho devia ser um trabalho público, né, feito num debate, mediante uma grande mobilização da sociedade, exposto na mídia, né, sobre o trabalho que a gente estava fazendo, o máximo, na medida do possível, que nós levássemos os resultados já que nós íamos encontrando, até o momento que nós fizéssemos o nosso relatório, que vai ser entregue agora em dezembro. Essa posição não esteve muito, não foi muito vitoriosa inicialmente, tanto como um outro dissenso entre nós era a respeito de nós nos pronunciarmos sobre a lei da anistia e recomendarmos, depois terminada a Comissão da Verdade, que houvesse uma judicialização, que fossem julgadas as pessoas que nós apresentássemos como autores de crimes de lesa humanidade. Essas duas posições não eram bem entendidas quando a comissão começou, mas a questão de fazer um trabalho secreto, eu acho que já foi superada. Hoje, o trabalho da comissão está nos jornais.
Hoje, a dificuldade que a comissão tem, muito grande, de obter das Forças Armadas informações sobre o que aconteceu. As Forças Armadas têm, sim, não admitem, não nos entregam, mas elas têm, sim, informações escritas, guardadas, documentos que comprovam o que aconteceu e até informam onde é que as pessoas desaparecidas podem estar ou o que efetivamente sucedeu. E nós precisamos saber disso, porque uma das questões fundamentais de uma comissão da verdade é encontrar os mortos e os desaparecidos. E houve somente de um tipo de morto e desaparecido, mais ou menos 500, mas tem os que foram mortos no campo. O Brasil era um país rural, quando praticamente com a população rural muito grande ainda, antes de 64. E em 64 houve muitas mortes no campo, era um país muito atrasado, muito senhorial, né? Houve muita violência dos usineiros, dos senhores de engenho, do agronegócio que já estava indo para o campo, que já estava se instalando. Houve mais mortes, muito mais mortes nas ligas camponesas e nesses movimentos do campo, mais desaparecimentos do que houve propriamente entre a população urbana. Sendo que, além da população urbana que morreu, que desapareceu, houve também aqueles 70 jovens que se deslocaram lá para aquela região do Araguaia e que foram todos mortos. E são desaparecidos quase todos. Os corpos jamais foram encontrados. Então, houve uma discussão muito grande, uma insistência muito grande com os militares para que eles digam onde é que estão essas pessoas desaparecidas. Mas eles não dizem. Diferentemente da Rede Globo, que admitiu, não importa por quais motivos, nós podemos procurar e fazer análises políticas das motivações pelas quais a Rede Globo resolveu pedir desculpas à sociedade brasileira. Mas pediu, sim, desculpas e disse o seguinte: a democracia, os problemas da democracia, os riscos, os graves problemas que uma democracia pode ter, só se pode resolver através da própria democracia. Ditadura não resolve democracia. O quanto eles acreditam nisso, ou se eles acham que, para ter um jornalismo, uma mídia mais forte, eles precisam se posicionar corretamente, é um outro tipo de análise. O que é importante é que nós, para poder ganharmos, inclusive, a adesão para uma sociedade civilizada, nós temos que acolher quem vem e pede desculpas. Então, seria importante que outros veículos viessem também e pedissem desculpa. Que a Folha de São Paulo, por exemplo, né, que reconhece em livro que participou da ditadura, que ajudou a ditadura, que financiou a ditadura, reconhece no livro a Folha e explica. Seria importante que também tivesse um comportamento assim. As Forças Armadas, seria importante que tivesse esse tipo de comportamento, porque é civilizado pedir desculpas, é civilizado dizer que se errou e se reconhecer a posição correta que se deve ter. Então, já querendo finalizar, né, porque o que eu pretendo é que vocês me perguntem mais, mas, então, a nossa Comissão da Verdade atuou aí durante 2 anos, agora já às portas de completarmos 2 anos e meio, fazendo audiências, ouvindo vítimas, fazendo debates e fazendo pesquisa também, fazendo investigação, fazendo também pesquisas até de campo mesmo, perícias, como foi a exumação do João Goulart, né, que depois se mandou os restos mortais dele, que estão sendo hoje avaliados para ver que tipo de processo ele sofreu, vamos chamar assim, para simplificar, que tipo de envenenamento ele pode ter sofrido ou não, mas isso depende do resultado dos exames que estão sendo feitos. Fizemos também uma avaliação do caso Juscelino Kubitschek, fizemos uma avaliação do caso... Fizemos uma pesquisa sobre o caso Rubens Paiva, sobre o caso Mário Alves, sobre um conjunto de casos. Há no Brasil mais de 100 comissões da verdade, espalhadas pelo Brasil inteiro. Há comissões
que são extremamente importantes, extremamente poderosas, extremamente ativas, como a Comissão de São Paulo, a Comissão Rubens Paiva de São Paulo, que o Ivan até faz parte, não é? E que levantou, fez um conjunto muito grande de audiências, ouvindo vítimas e fazendo um levantamento sobre as condições da morte de muitas das vítimas do sistema. Mas o que eu quero dizer a vocês é que, independentemente até da nossa energia como Comissão Central Nacional da Verdade, pelo país inteiro surgiram comissões, num movimento quase como que vocês não conheceram, mas talvez já tenham ouvido falar, que é da minha época, Uni Somos Nós, né? Então, veio um conjunto de comissões dizendo a verdade é um problema nosso, e vamos criar essas comissões da verdade para pesquisar esse passado. E nós esperamos também que, depois que a Comissão da Verdade terminar, nós vamos deixar um legado aí importante para pesquisadores, para historiadores, vamos deixar todo um material no Arquivo Nacional para que isso seja pesquisado. E vamos entrar numa outra luta, vamos ter também na Comissão da Verdade recomendações para que os fatos acontecidos durante a ditadura não se repitam, e vamos entrar ao mesmo tempo, enquanto continuamos pedindo que as recomendações sejam cumpridas, nós vamos entrar certamente, estou falando aí das vítimas, dos familiares, da sociedade brasileira mais comprometida, vamos entrar numa luta por justiça. Nós achamos que, assim como a Argentina e o Chile, para falar somente de países mais próximos, tem um processo de judicialização, a justiça é muito importante. A justiça é uma outra cara da verdade. O próprio direito internacional dos direitos humanos já entendeu isso e fala de justiça, memória, verdade e justiça. A justiça, o poder judiciário empresta uma veracidade que é muito importante às descobertas que se pode fazer numa Comissão da Verdade. E ela julga os casos, caso a caso, e isso é muito importante para que esses fatos não se repitam, para que a sociedade realmente tenha um conhecimento maior sobre eles. Então, eu fico à disposição de vocês para perguntas, mas eu acho melhor passar a primeira palavra aqui ao Ivan e depois abrimos a discussão em geral.